A gente faz uso desse tempo para forçosamente nos reportarmos mais uma vez a uma tragédia ocorrida em nosso estado, e tem semanas que você precisa, inclusive, decidir entre uma e outras, o que é que você vai abordar. Nós tivemos, no último sábado, ali no Cariri, uma idosa de 69 anos de idade caminhando na rua, se deparando com um desconhecido e sendo esfaqueada e morta, e morreu em decorrência dessa agressão. Um indivíduo de 21 anos se depara com uma idosa que ele nunca viu, com quem ele não tinha qualquer tipo de relação, e esfaqueia outras pessoas. Isso é a banalidade do mal, né? A banalidade da violência. Mas nós começamos falando aqui sobre o Dia do Pedagogo, e tem tudo a ver com a educação, vereador Edilberto. E no dia de ontem, nós fomos impactados com a notícia do falecimento do adolescente Charleando Gomes da Silva, 16 anos, o qual desde o último dia 13 estava internado no Hospital Regional do Sertão Central, aqui em Xerambim, em razão de ter sido atacado por outro aluno de 15 anos, dentro da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, Coronel Virgílio Távora, na vizinha cidade de Quixadá. E eu não pretendo tratar aqui, vereadora Cristina, de modo específico sobre mais essa tragédia. Eu penso, entretanto, que até por versar sobre algo extremamente grave ocorrido numa escola, isso nos dá aqui a oportunidade de que a gente possa extrair desse fato algum ensinamento, algum aprendizado. A escola em tempo integral, sabemos nós, não é algo novo. As famílias com maior poder aquisitivo historicamente matriculavam seus filhos em regime de internato. Essa ideia da universalização do ensino em tempo integral, sim, é algo recente, a universalização. O ensino em tempo integral, não. Ele já existe desde os primórdios. Agora, a universalização, todo mundo estudar em tempo integral, isso é uma novidade. Eu quero aqui dizer desde logo que eu não sou contra a escola em tempo integral, vereador François. Vossa Excelência tem experiência, tem vivência nesse laboratório da escola de tempo integral, escola em tempo integral, mas eu me permito fazer alguns questionamentos com relação a essa universalização obrigatória. Questão é, todas as escolas que estão sendo forçadas a adotar esse modelo, elas estão preparadas para isso? Elas têm estrutura para isso? O tempo integral, ele é o ideal para todo e qualquer aluno? No estágio atual, nós estamos oferecendo mais tempo para viver a escola de forma plena, ofertando condições apropriadas para que isso ocorra, ou estamos restringindo jovens alunos ao espaço escolar como forma de gestão do risco social, como forma de tirá-lo da rua? Se a gente for falar com os pais, é óbvio que 99,9% vão dizer que gostam, que são a favor, que adoram esse sistema que está sendo instituído, até porque a gente sabe que, infelizmente, boa parte dos pais, hoje, eles querem terceirizar a responsabilidade. E a escola em tempo integral, nesse sentido, ela é algo perfeito, atende perfeitamente a esse anseio. Eu me pergunto se nós não estamos transmitindo para a nossa juventude que a rua deve ser temida, que a cidade não é lugar de estar, de conviver, de experimentar o acaso, contrariando aquilo que nós aprendemos, e inclusive que é defendido por muitos urbanistas, passando por Jane Jacobs e indo até o Fausto Nilo, que é a necessidade de convivermos com as ruas, convivermos com a cidade, de aprendermos a partir dessa convivência na rua também. Então, blindar, colocar dentro de uma escola o dia inteiro, para que esse adolescente ele não tenha contato com a rua, não sei se
se é o caminho. Eu tenho essas inquietações, respeitadas aí os pensamentos divergentes, essas são inquietações que eu, em particular, eu tenho. Mas pesquisando sobre a escola em tempo integral, vereador Célio Neto, nós nos deparamos com um artigo publicado em outubro de 2025, ou seja, bem recente, professor Gleidson, na revista Le Monde Diplomatique Brasil, uma revista conceituadíssima nessa área da educação, Vossa Excelência, por certo, conhece. Tem um artigo de autoria do professor Rique Afonso Rocha, que é doutor em letras, linguagens e representações, mas o que eu considero mais relevante no currículo dele é que ele é professor da Rede Pública de Educação do Estado de Pernambuco e trabalha numa escola em tempo integral. Vale ressaltar que o modelo de Pernambuco é bem similar ao nosso. Esse modelo de escola em tempo integral de Pernambuco é bem similar ao do Ceará. E, inclusive, eles reivindicam a paternidade dessa coisa da escola em tempo integral. Eles dizem que foram eles que iniciaram, que essa iniciativa é deles, o laboratório foi feito por eles, enfim. Pois bem, no artigo intitulado Tempo Integral ou Tempo Fechado? A pedagogia da ansiedade nas protoprisões escolares. Esse é o título do artigo desse professor que eu mencionei, o professor Rique Afonso Rocha. Nesse artigo, esse pesquisador, ele tece inúmeras considerações sobre essa modalidade, fazendo, dentre outras, a seguinte constatação. Ao contrário das promessas de salas amplas, bibliotecas vivas, áreas verdes e ambientes que estimulem a criação, a convivência, o que se encontra nas escolas de tempo integral são, geralmente, espaços marcados pelo sufocamento. Isso é um professor que está falando. Turmas lotadas, salas abafadas sem qualquer climatização, paredes que repetem conteúdos em excesso e pouquíssimo espaço para o corpo, para a pausa, para a invenção. O tempo é todo ocupado, mas raramente vivido. Afinal, a proposta é de uma escola em tempo integral, e não educação integral. O termo é escola em tempo integral. Tempo integral. Nós sabemos que a palavra integral, professor Gleidson, ela pode ser associada também à integralidade do saber, do conhecimento, aquela concepção que se tem ali a partir dos gregos de que essa educação integral ela deve estar focada no desenvolvimento global do aluno, cognitivo, físico e o emocional. E esse último ponto, esse último aspecto, eu acho que ele é o mais preocupante. O problema mais sério que a gente tem é quando a gente fala sobre esse último aspecto, que é a questão desse preparo emocional dos nossos alunos. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, conhecida PENSE, realizada pelo IBGE e recentemente divulgada, foi divulgada agora em março deste ano, nos revelam um cenário dos mais preocupantes, vereadora Cristina. 3 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos afirmaram que se sentem tristes sempre, o tempo todo ou na maioria do tempo. Uma proporção semelhante também revelou que já teve vontade de se machucar de propósito, automutilação. O IBGE entrevistou 118.099 adolescentes que frequentavam mais de 4.000 escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Portanto, trata-se de uma amostra considerada bastante representativa do universo de estudantes do país. Mas o ponto mais preocupante, vereador Gleidson, quando a gente fala sobre a saúde mental dessa população, é esse dado. 42,9% dos alunos que responderam se sentem irritados, nervosos ou mal-humorados por qualquer coisa. Ou seja, nem precisa de um motivo específico. E 18,5% revelam que pensam sempre, ou na maioria das vezes, que a vida não vale a pena ser vivida, entre aspas. Esse é um dado público, foi publicado inclusive pela Agência Brasil, isso é uma pesquisa feita pelo IBGE, e é
esse o público dessas escolas, das nossas escolas. Esses dados, em alguma medida, evidenciam o quão complicado se torna para os profissionais da educação, especialmente para o professor, lá na ponta, lá no chão da sala, administrar todas essas crises, inclusive crises existenciais. E aqui cabe questionar: quantas escolas tiveram seu horário integralizado e, paralelo a isso, receberam o reforço de pelo menos um psicólogo, um profissional graduado em serviço social? Ah, mas tem o atendimento em rede. Sim, nós sabemos. Mas como me dizia ontem um professor com quem eu conversava, na prática esse aluno problemático, ou melhor, esse aluno que vivencia essa situação problema, muitas vezes, vereadora Cristina, ele já percorreu toda a rede. Ele já passou pelo CRAS, já passou pelo CREAS, já passou pelo CAPES, já passou pelo Conselho Tutelar, ele já foi atendido por todo mundo. Ele só não foi atendido, ele só não recebe atenção da família. E aí é algo que, sem dúvida alguma, agrava o problema. Mas é assim que ele chega à escola. É dessa forma que ele chega à escola, a quem caberá recebê-lo, inseri-lo numa turma de 40 alunos ou mais, muitas vezes numa sala quente e insalubre, onde espera-se que ele seja bem comportado, observe os protocolos, enfim, que ele se adeque. Talvez seja exatamente em decorrência dessa realidade que o professor Rique Afonso Rocha, com base em sua vivência atuando em escola de tempo integral, mencione que nela muitas vezes se desenvolve, professor Gleitson, a pedagogia da ansiedade. Caso não seja muito bem estruturado em todos os aspectos, essa modalidade de ensino, chamada tempo integral, esgota, na visão dele, palavras dele, esgota emocionalmente estudantes e professores. O tempo integral deixa de ser tempo vivido para se tornar tempo encerrado, tempo preso, tempo restrito, em que os sujeitos não criam, mas obedecem. A depressão, a ansiedade, o desinteresse e o tédio são respostas cada vez mais comuns e muitas vezes medicalizadas ou culpabilizadas como falhas individual. Segundo relata o referido pesquisador, olha que interessante, não é raro ouvir estudantes comparando a escola a uma prisão. Às vezes desejam que chova torrencialmente, que relampeie, que desabe o mundo lá fora, só para que as aulas sejam suspensas. E muitos de nós, diz ele, e muitos de nós professores, também exaustos, igualmente enclausurados nesses sistemas, partilhamos o mesmo desejo de fuga. Às vezes, secretamente, torcemos pela catástrofe, pelo alagamento, pela falta de luz, pela enchente, pelo caos, enfim, qualquer coisa que possibilite não ter aula. Para concluir, é possível que o discurso de sucesso que cerca essas escolas, vereador Célio Neto, esconda os mecanismos que silenciam os efeitos colaterais do modelo. Os índices de aprovação, usados como vitrine, camuflam os casos de adoecimento emocional, o desinteresse profundo, a apatia e abandono simbólicos, que são varridos para debaixo do tapete. Até acontecer uma tragédia, que não cabe debaixo do tapete, como essa que aconteceu em Quixadá. Então, que Deus proteja nossas crianças e adolescentes e não permita que esse tipo de catástrofe se repita em mais nenhuma escola. Então, agradeço aqui aos colegas pela atenção, agradeço à presidência, à mesa, pela tolerância na questão do tempo, mas deixo aqui como reflexão nesse Dia Nacional do Pedagogo essas ponderações. Só deixar claro, é óbvio que ninguém é contra esse sistema do ensino em tempo integral, até porque a gente começou a falar aqui dizendo que historicamente ele sempre existiu e que inclusive eram as famílias mais abastadas, as famílias que tinham uma condição melhor, que faziam uso dele. Mas assim, eu acho que essas ponderações elas são válidas, esses questionamentos, é um sistema que ele precisa ser aperfeiçoado,
todo mundo reconhece. Tem escola onde esse sistema está sendo implantado, que a estrutura ela está longe de ser a estrutura apropriada, a estrutura necessária, e a própria arquitetura ela vai influenciar a existência desses conflitos, que muitas vezes eles podem ter esse tipo de desdobramento. E é como o vereador François falou, pode acontecer dentro de uma escola que não seja em tempo integral. Mas se acontecer, pode ter certeza que aconteceu porque tem ali um conjunto de fatores que vai contribuir para isso. Muitas vezes a própria arquitetura da escola, que foi projetada para um tipo de educação de 50, 60 anos atrás, e que tudo se transformou, mas a estrutura da escola é a mesma, permanece a mesma. Obrigado.